não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Ademais, no livro A Evolução da Física, o Albert Einstein e seu auxiliar Leopold Infeld dizem que o pensamento de Aristóteles havia dominado como autoridade absoluta, né, todo o pensamento até o advento da ciência moderna. O que é uma coisa inteiramente absurda, porque do que sobrou de Aristóteles só se conhecia na Europa uma parte muito pequena referente aos livros de lógica. Especialmente a física de Aristóteles só chega ao conhecimento do Ocidente no século XIII. Mesmo supondo-se que esses livros, tão logo chegaram, desfrutaram de uma autoridade total, né, isso não abrangeria toda a história do pensamento desde a Antiguidade até o advento da Renascença, mas teria dominado apenas por 2 séculos, quer dizer, de 1200 até mais ou menos 1400, 1500, 2 ou 3 séculos no máximo. Né? Em segundo lugar, o fato é que os livros de Aristóteles, especialmente a física, longe deles desfrutarem de uma autoridade automática, eles foram todos rejeitados. E houve até um concílio que condenou explicitamente 23 teses da física de Aristóteles. Então, como é possível você dizer que este autor da Antiguidade, né, desempenhou uma autoridade absoluta durante aquele tempo? Né? Não foi nada disso. E quando nós vemos quais são os pontos que foram rejeitados, todos eles, a maior parte deles foram rejeitados não porque não batia com a doutrina cristã, mas porque não batia com as observações da realidade tal como eles as entendiam. Foi só depois de Santo Alberto Magno e Santo Tomás de Aquino terem reinterpretado Aristóteles que aquilo se tornou mais ou menos aceitável. Tornar-se aceitável não quer dizer que também começou a desfrutar de autoridade absoluta. Por quê? Porque havia uma outra corrente dentro da igreja, que é a corrente agostiniana, que está muito mais próximo do pensamento platônico do que de Aristóteles. Então, a rigor, Aristóteles nunca desfrutou de uma autoridade total, ou pelo menos tão avassaladora quanto a visão moderna lhe atribui. Isso tudo é um mito que não é sustentado de maneira alguma pelos documentos. Né? Em segundo lugar, é preciso ver que a quase totalidade daquilo que os filósofos e teólogos medievais escrevem não é baseado em textos de outros. Eles simplesmente não havia textos da antiguidade nos quais eles pudessem se basear como autoridade. Quer dizer, a moda dos textos da antiguidade surge por volta de 1400, 1500, realmente já em plena Renascença. O que eles tinham como texto da antiguidade era a Bíblia. Tá certo? Mas, se você observar direitinho, você vai ver que a maior parte do que se escreve ali não é tirado dos livros da Bíblia, e também não é tirado do livro da antiguidade, mas da experiência acumulada da vida cristã. Não é isso? Então, que é uma coisa que, em geral, os estudiosos desconhecem. Né? No que consiste a vida cristã? Consiste numa sequência de experiências interiores muito sutis, muito evanescentes, na qual o indivíduo busca a salvação da sua alma. Tá certo? Ele
busca, de algum modo, conhecer os seus pecados, conhecer as suas fraquezas, rememorar o que fez, o que deixou de fazer, tá certo? E está continuamente, vamos dizer, se reformando perante Deus. Quer dizer, o ato de você juntar o seu patrimônio de pecados, tá certo? Apresentá-lo perante Deus no ato da confissão, né? E depois você ser refeito pela Eucaristia, esta que era a experiência cotidiana vivida por esta gente. E é daí que eles tiravam as deduções, e não de livros, embora muitas vezes, para descrever essa experiência, usassem termos antigos. Então podemos dizer que a quase totalidade da filosofia medieval, ela é baseada, é uma reflexão sobre a experiência interior da vida cristã. Experiência que todos os filósofos escolásticos tinham, todos os filósofos e todos os seus discípulos. Quer dizer, quando você acompanha, por exemplo, uma discussão escolástica, você está pegando somente as proposições formais que estão ali escritas. Mas elas subentendem, da parte da plateia e da parte do expositor, toda uma experiência interior que, para o observador moderno, entre aspas, é completamente opaca, porque para ele não existe. Quer dizer, se ele vai entender experiência apenas como experiência no sentido científico atual, quer dizer, experiência de laboratório, por assim dizer, então ele vai dizer a filosofia medieval não era baseada na experiência. Sim, era baseada na experiência, embora não nesse tipo de experiência. Se bem que esse tipo também não estivesse excluído, tá certo? Não podemos esquecer que, vamos dizer, por exemplo, as primeiras teses de Galileu foram rejeitadas porque não batiam com a experiência. Não? Por exemplo, quando Galileu afirmava que o Sol é o centro do universo, né, a resposta do examinador inquisitorial, que foi São Roberto Bellarmino, que a resposta é uma obra-prima, aliás, ele disse, olha, você não tem a mais mínima prova disso, isso é um chute monstruoso. Né? Além disso, vamos dizer, as aparências sensíveis não confirmam isso. Né? Então você vê a argumentação sobre Roberto Bellarmino é toda na base da experiência. Tá certo? Então, por que acontece isso? Porque o tipo de experiência que Galileu inventou não é uma experiência fisicamente realizável, é experiência hipotética mental, experimento mental. Quando ele diz que ele não finge hipóteses, ele está mentindo, porque ele inventa, por exemplo, um negócio chamado plano inclinado sem atrito. Eu digo, um plano inclinado sem atrito só pode existir idealmente. Qualquer plano inclinado por uma coisa role, algum atrito vai ter. Então isso vai modificar naturalmente a velocidade com que o objeto desliza pelo plano inclinado. Do mesmo modo, vários outros elementos da ciência moderna, como o espaço absoluto ou o tempo absoluto de Newton, não são experimentalmente realizáveis, não correspondem a nada na experiência. E veremos que toda a polêmica gerada em torno dessas novas teorias científicas, em toda essa polêmica, os argumentos contrários eram sempre argumentos de experiência. Tá certo? Então, como é que se pode dizer que essas pessoas não ligavam para a experiência? Não, elas não tinham ainda a concepção do experimento matematizável, do experimento idealizado matematicamente, mas que não observasse os fatos da natureza. Isso é uma bobagem sem mais tamanho. Talvez não houvesse ainda, vamos dizer, a observação tão sistematizada quanto se passou a fazer depois de um tempo, tá certo? Vamos dizer que as observações da natureza, como se vê, por exemplo, nos próprios textos de Aristóteles, depois na Enciclopédia de Santo Isidoro de Sevilha, então, são mais, vamos dizer, uma coleção enciclopédica de fatos. Só que se você não tem a coleção enciclopédica, se você não tem a massa indistinta dos fatos, como é que você vai classificá-los? Então, em qualquer investigação, se começa coletando fatos que parecem pertinentes ao assunto. E só depois se descobre, vamos dizer, se tenta várias chaves classificatórias e se chega ou não a algum resultado. Também este tipo de análise que o Hayek está fazendo, e que não é do Hayek, eu peguei apenas como um exemplo de milhares de livros que poderia ter escolhido, faz abstração, esquece o gênero literário mais cultivado durante esse período, que eram os livros de alquimia, que eram todos baseados em observação da realidade. Tudo. Quer dizer, havia uma intensa atividade de observação e de experimentação
que se desenvolvia, tá certo? Ao mesmo tempo que as discussões acadêmicas. Só que são, por assim dizer, dois universos separados, embora vários intelectuais acadêmicos participassem das investigações alquímicas também, como Santo Alberto Magno, tem obras de alquimia, Santo Tomás de Aquino tem o livro tratado sobre os processos sutis, as forças sutis da natureza, e assim por diante. Então, se apagamos toda a bibliografia alquímica, que, repito, ela constitui, eu acho que 80% da produção escrita da Idade Média, então parece, de fato, que não havia observações da natureza e que havia apenas discussões de conceitos abstratos. Mas é claro que, tão logo nós reintroduzimos, né, os documentos ocultados, então você vê que a perspectiva está totalmente errada. Quer dizer, este julgamento é feito na seguinte base. Você pega 2 ou 3 discussões escolásticas que houve dentro de uma universidade e você acredita que aquilo era tudo o que existia na época. Então fica-se com a impressão de que eles só discutiam textos e conceitos abstratos e que o único método que eles tinham é pegar o conceito abstrato de um ente e deduzir suas propriedades e acreditar que essas propriedades se observam na natureza. Preste atenção, na maior parte dos casos em que você faça isto, quer dizer, você tendo o conceito de um ente bem apreendido na sua essência, a partir da sua experiência sensível, em geral as deduções que você faz vão dar certo. Às vezes dão errado. Tá certo? Por quê? Por causa, vamos dizer, da ambiguidade da própria natureza, que era uma coisa da qual todos os filósofos, desde a Antiguidade até a Idade Média, sempre estiveram conscientes. O próprio Aristóteles advertia que ele não confiava muito no método matemático para os estudos da natureza, porque na natureza tudo é meio ambíguo. As coisas mudam de aparência, um negócio que parece uma coisa é outra, etc, etc. Então, embora mesmo esse método puramente dedutivista, se ele fosse o único, né, ainda assim ele estaria certo na maior parte dos casos. E veremos se este método pode ser substituído por algum outro. Vamos ver isso daqui a pouco. Então, em segundo lugar, diz ele, mais importante, quer dizer, como obstáculo ao desenvolvimento da ciência moderna, foi a crença de que as ideias das coisas possuíam alguma realidade transcendental e de que, analisando ideias, poderíamos aprender algo ou tudo sobre os atributos dos seres reais. Então, era já disso que eu estava falando. Quer dizer, você pega os conceitos universais das coisas, os analisa e você chega, vamos dizer, a alguma conclusão que é aplicável aos fatos. Ora, me digam em que isto se distingue dos procedimentos da física teórica moderna. Você parte de 2 ou 3 princípios e tira uma dedução. E essa dedução, hipoteticamente, deve se aplicar aos fatos. Não é isso? Então, Hayek está falando como se existisse somente física experimental e não física teórica, que é a parte, vamos dizer, mais vital e a parte que mais progride na ciência. Não pode esquecer, por exemplo, Einstein, né, toda a teoria de Einstein foi construída inteiramente assim, na base da pura dedução, sem nenhuma observação experimental. Ele disse que o material científico que ele usou foi lápis e papel. E mesmo assim, lápis e papel só para registrar o que ele tinha pensado. Na verdade, ele usou apenas a sua própria inteligência, né, e deduziu um monte de coisas sobre a estrutura da realidade. Então, eu não vejo realmente que tenha havido nenhuma diferença na passagem de uma coisa a outra. Tá certo? Em segundo lugar, a ideia de que esta crença presidisse a toda a investigação intelectual na Idade Média é absolutamente falsa, porque acabamos de ver, né, o caso, vamos dizer, da documentação alquímica, que está toda aí mostrando inumeráveis observações da natureza. Havia na época um dos gêneros mais praticados eram como se fossem livros de receitas, tá? Onde você tinha receitas alquímicas misturadas com receitas culinárias, misturadas com fórmulas de remédios, etc, etc. Esses livros eram das coisas que mais circulavam na Idade Média. Tudo aquilo, absolutamente tudo aquilo, são observações. Observações ainda
não muito bem classificadas, tá certo? Mas como foi, por exemplo, que Charles Darwin obteve a sua famosa teoria da evolução? Foi coletando milhões de fatos inconexos e não classificados. Toda a ciência começa assim. Quer dizer, você tem uma fase de coleta, necessariamente, no início de qualquer ciência ou de qualquer investigação. Vamos supor que você vai investigar um crime. Você é um policial, está lá investigando um crime. Se você já soubesse quais são os fatos pertinentes que dão a explicação, você já teria a solução e já saberia quem é o culpado. Então você vai começar a coletar fatos sem saber se esses fatos são pertinentes ou não. A separação dos fatos pertinentes ou não é posterior. Tá certo? Então você vai fazer milhões de perguntas que não tem nada que ver. Não é isso? Então, vejam que isso aí vocês podem confirmar na prática. Coloque uma pergunta qualquer e comece a investigar. Digo, se você já sabe exatamente quais são as linhas causais, então nem precisa investigar, meu Deus do céu. Você já tem a solução pronta. Como você não sabe, você não pode decidir de antemão se um fato X ou Y pertence à linha de explicação desejada ou não. Então, a fase de coleta é inevitável em qualquer ciência. Vejam vocês que somente, por exemplo, na biologia moderna, né, as grandes classificações só surgem a partir do século XVIII, com Buffon e Cuvier. Eles fizeram, vamos dizer, as listas das espécies animais por suas semelhanças anatômicas. Eu digo, mas se você não tivesse, né, milhões de bichos misturados, como você poderia classificá-los? É impossível. Né? Então, a classificação supõe que você tenha alcançado uma certa massa crítica. Esse é um dos momentos, aliás, mais bonitos de qualquer investigação, quando você vai acumulando fatos, e quando você chega na massa crítica é quando as estruturas, as semelhanças começam a aparecer por si mesmas. Tá certo? Mesmo assim, isso não é uma certeza, ela te dá apenas uma hipótese classificatória, que vai poder ser testada. Né? À medida que você vai tomando consciência da chave classificatória meio inconsciente que você usou no começo. Tá certo? Então, eu creio que raras ciências podem se gabar de uma coleta de fatos tão completa e abrangente quanto os alquimistas juntaram na Idade Média. Tá certo? É claro que a prática alquímica continua e, aliás, se intensificou, tá certo? Muito na Renascença. Mas, curiosamente, o que foi que a inspirou? Foi o encontro da física de Aristóteles. A física de Aristóteles, vamos dizer, longe de ser aquele conjunto de preceitos dogmáticos que imperou sobre a Idade Média e que foi abandonado na Renascença, não, foi, vamos dizer, a nova chave, vamos dizer, integradora e explicativa que deu impulso à alquimia na Renascença. Então, podemos dizer que a partir de 1400, você somar o que se publicou de alquimia, a partir de 1400 até, digamos, 1700, 1800, é maior do que o que se publicou na Idade Média. Só que havia uma nova força, vamos dizer, inspiradora, que era a física de Aristóteles. Então, como é que nós podemos dizer que o que caracterizou a Renascença, vamos dizer, o ressurgimento, entre aspas, das ciências, foi o abandono da física de Aristóteles? Não, foi exatamente o contrário. Também não podemos esquecer que de todos estes cientistas que inauguraram, cientistas e filósofos que inauguraram a nova mentalidade, todos, sem exceção, eram praticantes da alquimia de algum modo, uns mais, outros menos, mas todos. E esta gente toda foi justamente inspirada na sua prática alquímica pela leitura da física de Aristóteles, que havia então recém-chegado, por assim dizer. Tá certo? Então, longe de a Renascença ter sido uma etapa que rompeu com a filosofia de Aristóteles, e sobretudo com a física de Aristóteles, não, ela foi profundamente influenciada pela física de Aristóteles. Na verdade, o conjunto da física de Aristóteles só foi contestado em 2 pontos. Tá certo? Um ponto que estava manifestamente errado, que foi corrigido por Kepler, quando Aristóteles diz que as órbitas do planeta são circulares, e Kepler demonstrou que são elípticas, e foi corrigido, entre aspas, num ponto onde Aristóteles diz que um objeto que não é movido por outro fica parado. E
Galileu entrou e disse: um objeto que não é movido por outro fica parado ou em movimento retilíneo uniforme, esclarecendo em nota de rodapé: movimento retilíneo uniforme não existe, é apenas uma unidade de medida. Ou seja, então, se você comparar o texto de Aristóteles e o texto de Galileu, eles estão dizendo exatamente a mesma coisa. Né? Então, a ideia de que a física de Aristóteles foi abandonada na entrada da Idade Média é absolutamente falsa. Né? Quer dizer, você corrigir um detalhe, eu digo, bom, o negócio das órbitas circulares tem alguma importância em Aristóteles, porque ele enxerga os planetas como seres mais perfeitos do que os seres terrestres, e como ele diz que o movimento mais perfeito é o movimento circular, então ele lhes atribui o movimento circular. Mas se você retirar este ponto, tá certo? Isso não vai derrubar a física de Aristóteles. Né? Inclusive, no século XX, pela primeira vez as pessoas começarão a ler a física de Aristóteles de maneira correta, sem se deixar enganar pelo título, porque o livro chama Física, mas ele não é uma física de maneira alguma, ele é uma metodologia geral da ciência. Tá certo? E quando examinamos esta metodologia geral, nós vemos que o método dialético que ele usa de investigação é o que hoje se chama por método científico. Quer dizer, a dialética é essencialmente a confrontação de hipóteses. Eu digo, olha, qual é a estrutura do raciocínio científico, senão a confrontação de hipóteses. Então, é claro que, vamos dizer, que a estrutura interna da investigação científica já estava exposta com todas as suas letras na física de Aristóteles, e nada foi mudado ali. Né? E é curioso que se tenha levado 4 séculos para descobrir isto. Quando houve, nos anos 70, houve onde o quarto centenário mais ou menos hipotético, né, do nascimento de Aristóteles, houve então um congresso promovido pela Unesco. Eu tenho as atas desse congresso. A maior parte dos presentes não são filósofos acadêmicos, são cientistas, são biólogos, são matemáticos, são físicos, etc. E todos eles estão dizendo a mesma coisa: isso aqui é o método científico. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Aqui é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. São os pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.